Então, oficialmente, boas-vindas à nossa aula, ao nosso curso. Essa primeira conversa é deixando claro que aqui, na verdade, o que você vai ver já é uma espécie de mini curso, tá? É um curso sobre todos os aspectos que se escondem por trás do emagrecimento. A gente vai falar de obesidade, vai falar das causas, vai falar de tratamentos, mas aqui já é uma aula completa, ok? Então vamos ter bastante conteúdo, eu acho que vocês vão gostar, e estamos abertos também a dúvidas, os meus contatos vão ficar disponíveis, a várias incursões, várias observações, aquilo que vocês acharem necessário, tá? Vou compartilhar a tela algumas vezes, nós vamos ter algumas pausas, porque vai ser uma manhã bastante longa, o conteúdo bastante embasado, não vem só da minha experiência profissional, vem de vários professores, professoras, mestres com que eu tive acesso, literatura bastante embasada, ok? E o tópico de hoje realmente é um tópico que é muito necessário nos nossos dias, não só pela questão estética, que nesse momento está muito em voga de falar sobre emagrecimento, sobre ganho de peso, sobre obesidade, que tem sido uma doença que cada vez mais tem se espalhado, mas também sobre alguns aspectos que são humanos e que são necessários para a nossa compreensão como pessoas, e para quem pretende seguir a linha terapêutica, para terapeutas. Quem vai lidar com esse assunto de cuidar de outras pessoas deveria saber disso, ok? Eu vou compartilhar a minha tela, para que a gente possa ver alguns slides. Aqui, compartilhamento de tela. Só um minutinho. Eu perdi aqui o slide, eu vou colocar aqui o slide rapidinho. Pois é, gente. Já achei. Obrigado pela paciência. Vamos lá. Perfeito. Só um minuto aqui. Agora sim. Só um minutinho. Quando vocês forem ver o vídeo, eu vou editar e vou tirar essa parte, porque ela é muito chata de ficar gerenciando. Uhum. Ok, agora sim, questão de ajuste. Eu esqueci de ver isso no início, mas agora consegui. Ok. Bom, gente, então, primeiro, anunciando esse curso, é um curso bastante extenso. A aula de hoje sobre emagrecimento, ela já é uma aula, como eu disse, bastante rica, bastante longa. Vou me apresentar daqui a pouquinho, mas, apesar do nosso foco ele ser em EFT, que é a Emotional Freedom Techniques, algumas pessoas já conhecem, outras pessoas ainda vão conhecer. Durante o curso, nós vamos falar dessa técnica, que é muito fácil, muito simples, ela é muito prática e muito rápida, com efeitos muito bons. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura fundamental do nosso curso. Duas boas-vindas para nós, nós vamos aprender bastante, vai ter muita informação, mas também nós vamos nos aperfeiçoar. O curso em si, ele já é também um mergulho. Tudo que a gente vai ver é aplicável para qualquer pessoa, inclusive se você não tem pretensão de virar um terapeuta de EFT ou qualquer outra coisa, você quer usar consigo,
Quer usar esse conhecimento e usar essas práticas para praticar em si, também pode. Então, a gente dá o nome de curso, mas na verdade é uma jornada. Você pode fazer isso com você e não precisar fazer isso com pessoas que não sejam você. Pode fazer com pessoas próximas, a gente vai ver mais tarde um pouco sobre a questão de transformar isso num trabalho, mas essa jornada que a gente começa agora, e até o final desta aula, desse mini curso, você já vai ter muito material para poder trabalhar, poder pensar, vai fazer impreterivelmente que você se torne uma pessoa diferente, você se aperfeiçoe, tem muito conhecimento aqui. Esse, para quem está no curso, é o módulo 1, são os fundamentos do processo de emagrecimento. Tá? É o conhecimento básico, a gente precisa saber disso para compreender como o ser humano lida com o corpo, como o ser humano e o corpo humano lidam com o acúmulo de gordura, vamos falar alguns nomes muito diretos, como acontece o processo de emagrecimento, os desequilíbrios e equilíbrios necessários para a gente poder saber o que acontece no ser humano em relação a esse aspecto do peso corporal, da massa corporal, ok? A gente vai falar muito de relação com o próprio corpo, ok? Essa é a base, é o fundamento mesmo. Quando a gente quer compreender, o nosso foco, claro, hoje é emagrecimento, é obesidade, é emagrecimento saudável, mas também todos os aspectos sociais, emocionais, históricos, relacionados a isso, e tudo gira em relação à relação com o próprio corpo. Nosso corpo é nosso templo, nosso corpo é nossa máquina de manifestação, e é quem capitaliza a nossa existência sobre a face da Terra. Nossa relação com o corpo, ela é o fundamento de tudo, ok? Vamos falar, claro, sobre o emagrecimento, como é que acontece, quais são os processos, sobre o foco das terapias e sobre o foco da AFT, como acontece, o chamado ganho de peso até o fim deste módulo. A gente vai parar de falar o nome ganho de peso, perda de peso, vamos falar sobre obesidade também, vamos falar sobre todas as causas que a gente pode focar e que são necessárias, eu diria mandatórias para a gente compreender o processo, as causas de obesidade, as causas do ganho ponderal, do acúmulo de gordura, os fatores relacionados a isso e os tratamentos eficazes. A nossa proposta é oferecer ferramentas de EFT, no curso completo, mas quais os tratamentos também são eficazes, os tratamentos que a gente pode procurar, pode recomendar e ver que as pessoas fazem. As pessoas estão já fazendo tratamentos. Então, a gente vai abordar sob um olhar bastante amplo sobre esses tratamentos. Os fundamentos essenciais de tudo isso. Vamos falar também sobre alguns mitos relacionados ao tema, tá? Obesidade, relação com o próprio corpo, autoestima, autocuidado, autoimagem, algumas fantasias que inclusive interferem diretamente na questão do ganho ponderal, na questão do emagrecimento, algumas inverdades, tá, que muitas pessoas acreditam e acreditam fielmente, piamente nisso. Vamos quebrar algumas, na verdade várias, então eu peço um pouco de coragem para você, porque nós vamos encarar alguns assuntos que são muito importantes, muito interessantes, mas podem ser meio espinhosos para algumas pessoas, tá? Vamos falar muito sobre palavras, vamos usar termos, eu vou quebrar algumas questões de termos que a gente usa, e vamos falar sobre algumas verdades inconvenientes relativas a isso. Eu recomendo coragem, nós precisamos falar sobre certos assuntos, e eu sei que para muitas pessoas esse é um tema muito delicado. Não estamos falando só de estética, não estamos falando só de saúde, não estamos falando só de imagem, nós estamos falando de existência sobre a face da Terra, como um ser humano que se sente válido, se sente querido, se sente pertencente e se sente em segurança. Tá? A segurança, vocês vão ver que é essencial, eu preciso me sentir seguro, segura, e isso pode ultrapassar qualquer limite, de inclusive autocuidado. Nós vamos ver isso um pouquinho mais tarde, tá? Vamos falar muitas outras coisas, isso é apenas
o resumo do resumo desses fundamentos desse curso de hoje, tá? Mas, de qualquer maneira, que bom que você está aqui. Talvez você esteja assistindo essa aula porque algum amigo, alguma amiga recomendou, você viu numa rede social, viu algum anúncio, viu no meu Instagram, o Instagram de outra pessoa, alguém te contou, alguém que fez esse curso ficou interessado, interessada, aí, poxa, tá o link de acesso, eu não sei como é que você chegou até aqui, mas que bom que você está aqui. E até eu colocaria para você se perguntar, para o que você veio? Não por quê, mas para quê você veio a essa aula, para que você veio a esse curso? Talvez você saiba a resposta, talvez não saiba, talvez você tenha vindo aqui fazer o curso ou assistir essa aula para emagrecer, independente da causa. Eu quero emagrecer, quero aprender formas de emagrecer, né? Eu quero aprender mais sobre esse tal de emagrecimento, né? Talvez você tenha vindo aqui porque uma das motivações suas foi fazer as pazes com o corpo e aceitá-lo, inclusive aceitar o corpo do jeito que ele é. Vamos falar muito disso no curso. Claro que emagrecimento é o nosso carro-chefe, mas o que leva as pessoas a um curso, ou uma vivência, ou uma terapia para emagrecimento? Eu quero me aceitar, eu quero me sentir bem, quero olhar no espelho, quero olhar para mim. E esse grande desafio, me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, e fazer as pazes com o meu corpo, com a minha imagem. Talvez você tenha vindo para se sentir segura, em busca de segurança. Talvez você esteja aqui para cuidar de outras pessoas também. Essa área de emagrecimento, ela é uma área que, além de nos causar preocupação, um zelo com as outras pessoas, muitas de nós somos terapeutas. E terapeuta tem aquela índole natural de querer cuidar. Às vezes a sua profissão é cuidar de pessoas. E aí você veio aqui em busca de conhecimento. Talvez você tenha vindo em busca de saber técnicas, saber estratégias eficazes para ajudar pessoas, né? Para, inclusive, ganhar dinheiro. Nós vamos falar um pouco sobre capitalização, sobre como tratar pessoas, inclusive ganhar, fazer um negócio como terapeuta de EFT em emagrecimento, ou se você quiser usar as terapias que você já conhece e já usa, usar esse conhecimento para cuidar dessas pessoas, né, como seu negócio. Talvez você tenha vindo para obter conhecimento para estar no mundo. Estar no mundo bem, valorizando-se, valorizando a própria imagem, valorizando o próprio corpo, e estar nesse mundo tá tão desafiador, em que esse assunto da forma corporal, da aceitação do próprio corpo, ela está tão urgente, né? Ou qualquer outra questão. Seja lá o que trouxe você aqui, eu espero que você receba o que você veio buscar. Eu, da minha parte, vou dar todo o meu conhecimento, toda a minha expertise de vários anos, de vários conhecimentos, muita prática clínica, vou fazer todo o possível para entregar para você o melhor que eu tenho. Sem esconder nada, eu não estou aqui para fazer uma live curta, que eu entrego uma parte, a gente vai falar nesse tópico sobre toda a fundamentação que eu uso e que grandes mestres, grandes professores, grandes terapeutas usam ao redor do mundo inteiro com confirmação. Okay? Mas eu espero que você receba, e receba mesmo, não só adquira, mas receba como um presente que você veio aqui buscar. Okay? Algumas observações sobre nossa fala. As nossas falas, geralmente, eu vou usar nomes, pronomes e termos femininos. Essa é uma coisa que eu tenho muito hábito, tá? Então, quando eu falar estaremos todas juntas, eu estou falando no feminino por vários aspectos, tá? Apesar do costume da língua portuguesa, fala muito do masculino. Quando tem um homem e várias mulheres, a gente fala nós todos juntos. Porque, primeiro,
O grupo que está presente nesse curso é a grande maioria feminina, ok? Então seria até injusto eu usar o termo no plural ou no singular como masculino, tá? Então, você que se identifica com o pronome ou o nome masculino, respeito você, admiro muito você estar aqui, buscando conhecimento, buscando autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos outros, é uma questão de nomes. É para honrar o feminino, inclusive, por vários motivos, e sinta-se também incluído, ok? Quem está falando com você, aliás, quem está dando esse curso é um terapeuta, professor, que se identifica dentro do masculino. Então, todo respeito, todo carinho, dou a você meus parabéns por estar aqui, uso também os pronomes femininos, os sobrenomes, os nomes femininos, os termos no feminino, porque os estudos em EFT, a Emotional Freedom Techniques, voltados para emagrecimento, para hipnose, eles perceberam que grande parte do público é feminino. Então, muitos deles são voltados para o feminino. Significa que para o masculino não serve? Muito pelo contrário. O que nós vamos tocar aqui, ele atinge todos os seres humanos, independente da identificação. Então, se você está no aspecto que se identifica como masculino, como feminino, ou qualquer outra, tudo que vai ser falado aqui refere-se a você, vai tocar você, e você vai utilizar, isso vai ser útil para você 100%, ok? Porque eu estou falando de ser humano. E esses aspectos que a gente vai tocar são universais. Mas as grandes autoras, inclusive, e autores que eu tive na minha formação, a grande parte das clientes era feminina. Okay? Então, eles voltam muito para esse pronome e nome feminino, só para deixar isso bem claro no dia de hoje. E nós temos uma coisa que nós vamos falar muito no curso, que é a chamada tirania do corpo perfeito. É o que nós vivemos muito extremamente hoje, mas que é um traço da nossa cultura muito cruel. A exigência de ter um corpo socialmente bonito, aceito e padronizado para se sentir pertencente, para se sentir bem. Então, a gente vai tocar muito nesse assunto. Vamos falar sobre essa tirania. E a tirania do corpo perfeito, de estar sempre bem, no shape, ou a obesidade, ou a magreza extrema, que também é o nosso, ela vai tocar todos os aspectos que a gente vai tocar hoje no curso, sim, atingem muito mais nesse momento as pessoas que se identificam com o feminino. Isso nós não precisamos saber. Atinge o masculino? Sim. Eu, como quem me identifico como masculino, já estudei isso e sofro isso na pele também. Mas o feminino é aquele que, infelizmente, mais padece dentro dessa tirania. Nós sabemos que muitas pessoas, é a característica muito do feminino, inclusive experiências passadas, agressões passadas, inclusive traumas, o corpo feminino capitaliza muito mais, e a gente está falando de obesidade, está falando de emagrecimento, o corpo feminino tem muito mais tendência a capitalizar isso nele. A nossa história está escrita no nosso corpo, isso é do ser humano. Mais tarde você vai ver isso. Mas isso é muito forte, muito mais forte no feminino, tá? E é a parcela das pessoas que mais procura cuidado. Cuidar e também ser cuidada. É muito patente isso. Nos cursos de autoaperfeiçoamento, nos cursos de se cuidar, nos cursos que tratam de estar bem, a grande maioria ainda é formada por mulheres, ok? Eu vou sair um pouquinho aqui do compartilhamento de tela para nós conversarmos um pouquinho só mais sobre esses tópicos. Teve outra pessoa que pediu para entrar, tem várias pessoas, a gente está gravando isso ao vivo, então algumas pessoas vão entrar, eu vou sair e entrar um pouco da tela, algumas vezes para a gente deixar as pessoas entrarem.
Bom, gente, até agora eu já falei algumas coisas, né? Já falei bastante coisas, na verdade. Eu espero que vocês tomem nota, tá? Pode ser, e eu estou falando isso, que algumas das minhas falas sejam incômodas. Não porque o meu objetivo seja incomodar, é porque todos esses aspectos que a gente está falando tocam na nossa construção como ser humano, ok? Imagem corporal, aceitação social, a nossa perseguição, que a gente vai ver daqui a pouco, que ela vem da mente inconsciente da nossa história, inclusive da nossa história de traumas, ela vai ser tocada hoje. Então, não se incomode tanto caso você se veja em alguma dessas minhas falas, caso você se veja em algum dos aspectos que talvez lhe incomode, tá? A gente vai fazer, inclusive, daqui a pouco, nessa mesma aula, uma pequena rodada da EFT, para quem conhece, para quem não conhece, até para aliviar um pouco isso. Vai ser antes do primeiro intervalo. Tá bom? A gente vai ter intervalos na aula de hoje, porque é um dia longo, é uma manhã longa, uma aula longa, e a gente tem que dar paradas, até para oxigenar o cérebro, né? Então, eu vou voltar a compartilhar um pouquinho aqui, porque agora eu vou apresentar outra personalidade dentro dessa conversa. Vou falar um pouco de mim, quem fala com vocês agora. Algumas pessoas já me conhecem, outras não me conhecem. Meu nome é Renato Camarão, brasileiro, nasci em 75, e já sou professor há muito tempo. Isso também é para dar um contexto de quem é que fala com vocês aqui, para talvez dar um pouco de confiabilidade no conteúdo, tá? Sabemos que tem muito conteúdo de internet, muito conteúdo de cursos. A minha primeira formação foi como enfermeiro, há mais de 20 anos atrás, acho que vamos fazer 30 anos de enfermagem. E a enfermagem me ensinou muito a lidar com esse aspecto do cuidado humano, dentro da área do cuidado, dentro dessa área de cuidar das pessoas. Acabei fazendo especializações e cursos em acupuntura, eu sou especialista em acupuntura, também sou graduado em medicina chinesa por uma instituição estrangeira. Hoje eu estou, nesse momento de gravação, eu estou concluindo um mestrado na área de medicina naturista e acupuntura junto a outra instituição internacional. Minha primeira profissão é professor, fui professor desde que me conheço como gente, então vocês vão ver que eu vou compartilhar muito conhecimento, muita coisa, porque eu gosto disso. Além disso, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose, várias áreas da hipnose, a hipnose clínica, que eu fiz várias especializações, e a hipnose ericksoniana, que inclusive uma das áreas mais conhecidas dela é a chamada PNL, é a programação neurolinguística. A PNL, que é uma coisa ampla, ela é apenas um braço, um pedacinho da hipnose ericksoniana, tem algumas especializações nessa área, terapeuta integrativo de várias áreas, e nessas áreas, a hipnose clínica, EFT, acupuntura, eu fiz várias especializações na área em emagrecimento. Eu sou especialista em emagrecimento, já atendi muitas pessoas, e várias pessoas se beneficiaram, felizmente, para o meu orgulho, sem nenhum tipo de humildade nesse caso, se beneficiaram bastante. Há muitos anos, eu me interesso por essa área, pelos fatores que a gente vai ver nessa aula, não é só emagrecimento, estética, bem-estar, mas é porque eu gosto de ir nas raízes do que pode melhorar a vida e na qualidade de vida do ser humano. Tive vários professores, destaco aqui alguns, para realmente como agradecimento e para honrar esses nomes. Aprendi muito com o professor André Lima, que foi a pessoa que trouxe a EFT para o Brasil, o professor Valdinei Soares, que é um hipnoterapeuta bastante conhecido, bastante forte na área de emagrecimento, foi meu professor em vários cursos, e vários professores e professoras de outros lugares. Viajei a alguns lugares do mundo, já morei em outros países, nunca parei de me aperfeiçoar, e existem vários autores que, direta ou indiretamente, professores que, direta ou indiretamente, fiz cursos,
li obras, apliquei o conhecimento deles. Por exemplo, a doutora Carol Luke, que ela é especialista em EFT, Jessica Ortner, que ela é especialista em EFT em emagrecimento há muitos anos. Eu já comentei, ela tem agenda cheia, e todas as clientes dela só trabalham com mulheres. As clientes dela têm um upgrade na qualidade de vida que ultrapassa em muito o emagrecimento. Dr. Paul McKenna, Anthony Peters e vários outros. Eu coloco o nome deles para honrar a história deles e a presença deles no mundo como terapeutas de EFT e de emagrecimento. Ok, vamos falar agora sobre o nosso tópico, que é o conflito. Para que as pessoas querem emagrecer? Por que elas querem emagrecer? Eu vou colocar, claro, vou falar daquelas que, daqui a pouco, sobre aquelas que querem emagrecer e precisam emagrecer por questão de saúde, por obesidade. Essas também estão incluídas aqui, muitas vezes. Mas para que uma pessoa ela quer emagrecer? Para que a pessoa procura formato de corpo? Procura se olhar no espelho? Já vou começar, talvez, por uma coisa que seja de diferentes opiniões. Gente, a gente quer ficar bem com o corpo, a gente quer emagrecer, a gente quer ficar numa forma legal para ser feliz, né? No fundo, a gente veio para o mundo e o que a gente busca no mundo é ser feliz. E quando a gente está falando de emagrecimento, que é o nosso tópico, olha só que conflito. A gente quer emagrecer de uma forma feliz, para ser feliz, só que fazendo coisas que fazem a gente ficar infeliz. A gente é obrigado, muitas vezes, a comer coisas que não gosta. Até fazer dietas de emagrecimento, que são aquelas dietas muito esquisitas, muito malucas, que você come produtos que não tem um sabor que é agradável. Você precisa se privar de coisas. A gente vai ver o efeito da privação no emagrecimento e no ganho no ganho ponderal. A gente precisa se privar, deixar de comer aquelas coisas que a gente gosta. A gente precisa, tem muita gente que fica às vezes até neurótico com dieta. Nossa, eu vou almoçar, mas eu tá com o alerta sempre ligado, o alerta vermelho. Ah, é isso que eu posso comer, não posso comer. Está sempre neurótico com medida, com contagem de caloria. A gente vai ver que isso, a contagem de caloria é uma obsessão para muitas pessoas. Não sei se é o seu caso, mas a pessoa fica, eu chamo de neurótica porque parece uma neurose mesmo. Ou seja, e ela tem que, às vezes, se submeter a exercícios extenuantes que ela não gosta, tem que ir para a academia para queimar. A gente vai falar de atividade física, que é mandatório, não tem negociação, mas, às vezes, ela precisa fazer baterias e horas de exercícios extenuantes, de coisas que ela não gosta, coisas desagradáveis. Ou seja, olha o preço que ela paga de vida para um objetivo que é ser feliz. Então, é um conflito que, para nós, terapeutas de emagrecimento, não tem noção, nonsense, ele é sem nexo. Para encontrar uma coisa que vai me fazer feliz, eu tenho que levar uma vida cheia de coisas infelizes, sem crítica nenhuma. Nós vamos ver hoje sobre tratamentos e nenhuma crítica a eles, mas é uma coisa que a gente tem que lidar. Nós queremos ser felizes fazendo coisas que fazem a nossa vida, às vezes, inteira ficar infeliz. A gente deixa de ir para os nossos encontros sociais, deixa de apreciar um prato. Você está sempre em vigilância. Para quê? Para ser feliz. Quero deixar essas perguntas. Essa nossa aula é para deixar questionamentos, que são os questionamentos, inclusive, que moram muitas vezes na mente e no coração das pessoas que a gente vai lidar. Olha só que coisa conflituosa, né? E quando a gente está falando de terapias, e vamos falar de emagrecimento como sempre, mas todos os tratamentos, todas as nossas jornadas de vida, eu sou partidário de que nós devemos manter hábitos felizes. Nessa aula nós vamos falar sobre hábitos saudáveis, emagrecimento saudável, manutenção de peso e massa corporal saudável, mas eu gostaria de trazer esse conceito para quem está fazendo o nosso curso, inclusive é o conceito com o qual nós vamos lidar. Gente, nós sabemos o que é saudável para nós. Nós queremos ser felizes. Então, o grande objetivo nosso, inclusive, com as observações dessa aula e do nosso curso, para quem estiver fazendo o curso, é manter hábitos felizes.
Os hábitos saudáveis são importantes, mas eles precisam trazer felicidade. Então, até a pessoa que vai emagrecer, que se submete às vezes a coisas dolorosas, ou infelizes, ou penosas, o que está faltando na felicidade de vida dessa pessoa que leva essa pessoa a querer emagrecer para alcançar essa felicidade? Outra pergunta que nós temos que nos fazer: o que está faltando na minha felicidade que me leva a querer emagrecer? Vou falar alguns depoimentos de pessoas que foram minhas clientes. Não vou identificá-las, talvez elas se encontrem nessas falas e elas permitiram que eu fizesse isso, mas vocês não vão saber quem é. Teve uma cliente que chegou e eu escutei ela falar isso numa reunião social. Poxa, saiu do quarto, tinha se vestido, estava bem vestida, maquiada, bonita. Ela, poxa, eu estou me sentindo tão mal hoje comigo, olhei no espelho, estou precisando emagrecer. Isso foi muito simbólico para mim. Ela estava bonita, estava bem vestida, estava com o rosto assim, bem maquiado, cabelo bem feito, mas ela não estava feliz. Poxa, eu estou tão ruim, tenho que emagrecer. Outra época, ela falou um discurso muito semelhante. Ela tinha terminado um relacionamento e ela estava se sentindo muito rejeitada. Ela falou, cara, eu tenho que emagrecer. Ela olhando para si, mas também, né? Foi muito triste ver isso, mas isso é muito simbólico. Quantas vezes a gente não se viu já nessa situação? Vou só aqui mudar um pouquinho para autorizar uma pessoa a entrar na nossa aula. Joia. Perfeito. Então, temos que fazer essa pergunta para nós e para as pessoas que nós vamos tratar. O que está faltando na felicidade que a pessoa quer emagrecer? Para completar. Primeiro, ser mais saudável? Sim. Gente, a gente tem que ter em mente que nós vamos lidar com pessoas, e às vezes nós mesmos, em algumas fases da nossa vida, que estão infelizes sim, porque não estão saudáveis. A obesidade, por exemplo, ela não traz problemas apenas metabólicos, ela traz toda uma série de desequilíbrios, inclusive da dinâmica neurológica natural, que seria da nossa fisiologia. Nossos neurotransmissores ficam desequilibrados, a pessoa não consegue ter motivação, não consegue ter um sono adequado, porque ela está com sobrepeso, mexe em toda a nossa fisiologia. Então, ela não consegue ser feliz muitas vezes, algumas pessoas não conseguem ser felizes por motivos fisiológicos. Às vezes a pressão arterial altera, ela tem distúrbio gastrointestinal, ela não está feliz, então ela quer se sentir feliz, então ela procura emagrecer. Mas quando a pessoa, gostaria que você anotasse isso como um princípio de pensamento no emagrecimento. Quando a pessoa, o que está faltando na felicidade dessa pessoa, que leva ela a emagrecer, é porque no fundo ela quer se sentir melhor consigo, ela quer se sentir melhor com o próprio corpo, quer se sentir melhor com a própria imagem. Muitas vezes ela quer se sentir mais bonita e mais atraente para si mesma. Ela quer sentir prazer em olhar para si, olhar o próprio corpo, em sentir o próprio corpo, a roupa. E isso é maravilhoso. Isso é um tópico de autoestima. A gente vai falar um pouco das lendas e mitos, que algumas pessoas não gostam muito disso. Ela, às vezes, ela quer se sentir mais bonita e atraente para as outras pessoas. Eu não estou dizendo isso só para possíveis parceiros e parceiras. Para as outras pessoas, para o mundo, para a família, para os amigos, andar no meio da rua. Mas, principalmente, ela quer se sentir assim, se sentindo também segura. Segura em relação aos olhares, em relação à abordagem, em relação a estar no mundo, no seu emprego, no seu trabalho, no seu ambiente de convivência. Muitas vezes é isso. A pessoa está querendo ser feliz, gostando mais de si. Às vezes ela quer gostar mais de si e gostar daquela pessoa que ela está vendo no espelho todos os dias. Ela quer sentir segurança de existir no mundo, segurança de estar aqui, segurança de ocupar os seus lugares, e que de alguma forma, que é impossível a gente julgar, a forma corporal, o ganho ponderal ou até a obesidade estão interferindo. Ela quer se sentir segura, muitas vezes, de ser vista, de andar na rua, estar no seu ambiente onde ela passa,
ser vista e se sentir segura, tá? De preferência, tudo isso sem sacrifícios extremos. A gente falou lá da questão, e a gente vai falar outras vezes, as coisas que são que sobrecarregam, que são infelizes para a gente tentar conseguir essa felicidade. Se sentir bem, se sentir feliz, morando dentro desta casa maravilhosa que é o corpo, e sendo valorizada pelo próprio corpo, inclusive. A gente vai falar um pouco disso, mas esses sacrifícios extremos, que precisem quebrar um pouco aquela coisa da sustentabilidade da força de vontade. A gente vai tocar nisso, a gente precisa pensar sobre isso. Muita gente acha que é só força de vontade. Para emagrecer, para manter uma dieta, para estar bem, é força de vontade. Se eu não conseguir, é porque faltou força de vontade. Gente, força de vontade, ela exige uma energia psíquica que não tem sustentabilidade durante longo tempo, ok? Então, quando a pessoa ela faz qualquer atitude, qualquer mudança de vida para melhorar o corpo, para emagrecer, para atingir um peso ideal, para sair da faixa de sobrepeso e obesidade, e que ela tem que tomar muitas atitudes sacrificantes, extremas, a nossa energia de força de vontade tem uma hora que a bateria acaba. E aí ela fala, nossa, se eu conseguisse, eu não consigo mais, falta força de vontade. A pessoa escuta isso de muita gente e isso diminui a felicidade dela, porque ela fica se sentindo culpada. Olha, se eu tivesse tentado mais um pouco. Gente, psiquicamente isso é uma falsidade. Força de vontade não tem sustentabilidade por si. Ela precisa de outros fatores que precisam ser acrescentados para que essa energia flua, ok? Mas no fundo, nós queremos ser felizes. E felizes com o nosso corpo, cada vez mais. Eu gostaria de trazer agora um pequeno questionamento, né? O que a gente considera um corpo normal, um corpo que a gente pode considerar normal, um corpo aceitável? Isso depende muito, gente. Não vamos criar ilusões contra qualquer tratamento, qualquer terapia, qualquer curso, qualquer jornada de autoimagem, emagrecimento ou obesidade. Gente, o corpo depende de muitas coisas. O nosso corpo normal, claro que está muito longe de ser o padrão imposto. Nosso corpo depende da idade, o nosso corpo muda conforme a idade. A gente sabe que a idade é um fator muitas vezes estressante para várias culturas. Ninguém gosta de envelhecer. Estou falando ninguém, eu estou generalizando, tá, gente? O envelhecimento, ele traz modificações. Uma criança vai ter um corpo normal diferente de uma adolescente, de uma pré-adolescente, de uma adulta, e vai mudar conforme a cultura, né? Algumas culturas, o corpo ideal ou normal é diferente por fatores evolutivos, é impossível padronizar, depende muito da origem étnica, geográfica, cada povo tem um biotipo muito específico que precisa ser respeitado. A própria pessoa, ela tem uma estatura diferente, ela tem uma ossatura diferente, né? O corpo normal de uma pessoa com ossos curtos e uma estatura baixa, muitas vezes vai ser muito diferente em formato, em acúmulo de gordura, de uma pessoa alta com ossos longos. E isso muitas vezes é difícil, e a gente tem que trabalhar isso quando formos nos tratar e nos olhar e tratar outras pessoas. É muita atenção isso, você que está aprendendo isso dentro do curso. Eu preciso saber trabalhar essa questão na pessoa. Às vezes, buscando é uma forma irreal, porque a própria estrutura física dela não chega lá. E tenha certeza que se a gente não ajudar essa pessoa, ela vai procurar um meio, mesmo que seja radical, tá? Nenhuma crítica aos meios radicais. Mas se a gente consegue trazer um bem-estar para a pessoa, de felicidade com o próprio corpo, talvez ela não precise ir para aí. Eu estou falando isso de estética. Em relação a acúmulo de gordura patológica, obesidade, muitas vezes isso sim é necessário. Mas vai depender muitas vezes da família. Gente, existe genética. Se você olha toda a ancestralidade da pessoa, toda a família tem uma tendência até aquele tipo de corpo. Eu vou questionar este fator, inclusive, porque muitas vezes não é só questão familiar e não é só questão genética. Existem outros fatores que a gente vai tocar um pouquinho mais tarde. Existem também certas limitações da pessoa.
limitações de vários aspectos, inclusive de tempo, de atividade física, de profissão. Às vezes existem algumas deficiências, e eu estou falando de deficiências neurológicas, deficiências de produção hormonal, existem deficiências de órgãos, algumas pessoas nascem com determinadas glândulas do sistema endócrino, já com algum tipo de deficiência. Existem pessoas também com necessidades especiais. É interessante que algumas delas, inclusive, pela própria limitação, conseguem ter um nível de autoestima, um nível de autoimagem muito bom, mas isso interfere sim, ok? Mas vamos tomar para nível de curso e nível de caminhada de vida, o que é um corpo normal? Um corpo normal pode ser aquele que permita meu bem-estar consigo mesma, que eu me sinta bem, um corpo que me deixe estar em paz com o meu próprio corpo, e feliz e grata com quem eu sou, com quem você é, com quem essa pessoa é. Isso é o que eu chamo de um corpo normal, dentro dos parâmetros do curso. É aquilo que nós vamos buscar, e é o que eu chamo dentro de parâmetro normal, dentro da minha prática clínica. Eu gostaria de compartilhar essa ideia com você. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que é chamada tirania do corpo perfeito, que também está ligada à tirania da mídia, é um nome muito forte, mas nós estamos passando por isso o tempo todo. Fotos e programas, e até a própria indústria do emagrecimento, ela coloca para nós uma imagem irreal e que faz com que nós nos sintamos infelizes, incompletos ou incompletas com o corpo que tem. Eu chamo isso de tirania do corpo perfeito, que é alimentada pela tirania da mídia. A mídia inundou nossos espaços. Então, por que que acontece isso? A mídia e essa tirania, essa filosofia da tirania do corpo perfeito, ela explora uma necessidade básica do ser humano, e o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer essa necessidade básica, que é a necessidade de pertencimento e a necessidade de reconhecimento. Para ser humano e me sentir pleno e plena, eu preciso pertencer, eu preciso sentir que faço parte de um grupo. Isso é evolutivo, isso permitiu que nós nos agrupássemos em tribos e sobrevivêssemos. Eu preciso de necessidade de reconhecimento, as pessoas veem e me aceitarem como eu sou. Isso também desperta outras coisas que infelizmente precisam ser tratadas, ou felizmente, mas que infelizmente fazem parte da nossa história. Essa tirania, quando a gente coloca essa necessidade de pertencimento, de reconhecimento, e isso a mídia coloca como sendo imagem corporal, isso desperta sentimentos de rejeição. E o sentimento de rejeição é uma das sensações mais arrasadoras da vida de um ser humano, que muitas vezes foram plantadas lá na infância. E que se a gente for olhar bem, na mídia, nas redes sociais, os corpos que a gente vê não são corpos naturais. Com todo carinho e todo o espaço que essas pessoas que, por exemplo, a gente tem as pessoas que são bodybuilders, né, que são atletas que gostam do corpo, eles têm um espaço no mundo e da felicidade deles, mas os corpos impostos pela mídia não são corpos naturais, eles são modificados, tá? Então, eles só deixam como herança para muitos de nós uma insatisfação permanente. Mesmo quando a gente chega lá onde a gente quer, a gente ainda fica insatisfeito, nunca é satisfeito, porque no fundo isso mascara uma necessidade de pertencer a um grupo que nos reconheça como nós somos, e para isso a mídia impõe que nós temos que atingir determinada meta. Isso só entender ajuda, mas nós precisamos tratar isso, porque a raiz disso está lá no fundo da nossa mente, lá no fundo das nossas emoções, da nossa história e de sentimentos de rejeição. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Bom, para fechar essa coisa da tirania do corpo perfeito e deixar a gente pensando um pouquinho, uma recomendação e que nós precisamos ajudar a pessoa e nos ajudar a fazer isso, porque como eu disse, a programação ela é muito profunda,
profunda, não é só consciente, não é só força de vontade, de não criar ilusões de limite e de forma corporal. Se a gente for tratar outra pessoa, a gente tem que ser realista com ela. E essa forma, essa foto que você está me mostrando, que você quer chegar, pode não ser uma meta realista. Vamos lidar com isso. Porque senão vira uma perseguição ingrata. Lembra aquelas figurinhas do cavalo com uma cenoura amarrada na frente dele, e ele vai correndo tentando alcançar uma cenoura que nunca é alcançável. A gente já vai dar uma pausinha, abrir para comentários. Só que esse ciclo gera uma infelicidade sem fim. Vamos voltar para o princípio que a gente tem que saber. Nós estamos nessa para sermos felizes. Esse ciclo é impossível de ser feliz. E para a gente tratar outras pessoas e até a gente precisa lembrar que muitas vezes, para algumas pessoas, emagrecer, ou ter o corpo perfeito, resumidamente, às vezes é só um pedido de amor e aceitação. Olhe para mim, me admire, me ame, me aceite. E a gente precisa trabalhar sobre essa necessidade, ok? Terapeuticamente falando. E isso para fechar essa parte, essa fala, eu tive uma conversa anteontem ou ontem com uma pessoa de um grupo, e olha só, eu tive que trazer isso para essa aula. Ela falou, são as palavras dela, ela me autorizou a falar. Eu acho doido a pessoa vir elogiar quem perdeu peso. Vai que estava doente. Ninguém pensa nisso, né? E o pior, aí conversa vai, depois ela falou, nossa, o pior é quando a pessoa conta que estava doente mesmo. Aí a outra responde, bom, pelo menos você emagreceu. Olha só que cruel, né? Quem nunca lidou com isso? Vou dar uma pausinha aqui no nosso slide, tá? Vamos voltar um pouco. E eu espero que esteja sendo claro até agora. Falamos alguns conceitos. Durante essa aula, eu vou mexer um pouquinho nos botões de vocês. Por quê? Porque se a gente quer, né, ir nessa jornada, a gente precisa enfrentar algumas coisas. Isso que eu estou falando de vocês não é apenas uma opinião que eu li num jornal, numa rede social. Não é apenas uma coisa bacana de se pensar, mas é muito filosófica. Todos os terapeutas, dentro da área da hipnose, da EFT e outras, identificaram esses fenômenos, porque eles são o foco da nossa atenção. Não se trata simplesmente de emagrecer. É ir onde a pessoa precisa sentir alegria, felicidade. E, inclusive, vocês vão ouvir isso durante o curso inteiro. Felicidade, inclusive, com o corpo que ela está agora, que ela recebeu, e que talvez chegue num ponto que seja diferente daquilo que a sociedade, a mídia ou a nossa mente inconsciente impõe, ok? É um desafio grande, mas é um desafio que eu vou dizer para vocês, vale a pena. Segundo, talvez nós não tenhamos uma outra saída para isso, porque senão a gente adoece. Segundo, eu ouso dizer, não é tão difícil assim quando a gente encontra o caminho. Daqui a pouco começa a acontecer de forma natural, ok? Beleza, gente. Eu espero que esteja indo bem até agora. Daqui a pouco a gente vai entrar em teoria mais profunda, tá? Mas até agora eu espero que esteja indo bem e vocês não estejam com vontade de sair correndo e desistir desse negócio,